Agora acho que vai. Vamos ver. Ó, a Paty disse que tá aparecendo ali. Olá, Marília! Tudo, você me escuta? Barulhinho. E Agora acho aí, que eu te como é escuto. que tá? Consegui. Tá. Aí. Eu tô sem o fone. Dá pra escutar bem sem o fone? Dá pra escutar sim. Então tá bom. Então Ah, isso aí. conseguimos, enfim. Agora deu certo. Esse negócio de ao vivo Deu é certo. difícil aqui. É, Marília, a gente ajeita, né? A gente vai aprendendo. tá dando certo. Que legal. Então hoje a gente vai fazer uma live para falar sobre os cuidados no desenvolvimento de produto infantil, né? E aí a gente convidou mais um estilista. Eu sou estilista, a Marília é estilista. E eu queria que você se apresentasse aí, Marília, para a galera. Quem é você? De onde você veio? Para onde você vai? Enfim. Eu sou Marília Lacerda, eu sou estilista de moda infantil, só moda infantil. Então, eu tive confecção por mais de 20 anos, desenvolvendo produtos só para criança por mais de 20 anos, com loja, então eu tinha contato direto com o público consumidor, então eu entendia bem ali os problemas que a mãe passava na hora de comprar roupa de criança. Bati muito a cabeça no começo, com isso aprendi bastante. Sou mãe de 3 filhos, então também tem isso na prática de comprar roupa e falar, isso aqui não devia ter sido feito assim, isso aqui era melhor ser feito assim. Então, com toda essa bagagem aí, dá pra gente acertar bastante coisa, o que que é bacana, o que que não é na roupinha de criança, de bebê. É engraçado quando a gente é criadora, né? Quando a gente faz parte do processo de criação e desenvolvimento de produto, quando a gente vai comprar, a gente quer ficar reclamando, né? A gente fala, meu Deus, o que que passou na cabeça do estilista para fazer isso na criança, né? O que pensou, Enfim, exatamente. é Às muito vezes legal. quem está criando não tem filho, às vezes quem está criando nunca vestiu a criança mesmo, né? Então, só com o tempo que aí vai Exatamente. batendo a cabeça e vai descobrindo o que que precisa mudar ali na roupinha para ficar boa para a criança. Exatamente. Eu também sou mãe, tenho 2 filhos, também passei aí por essa fase, né? E aí eu queria começar a conversar com você aqui justamente o público-alvo. Quando a gente tá. Eu sou estilista, mas eu não sou especializada em criança, né? Meu mercado é outro, meu mercado é o feminino, enfim. Além também de eu ser professora de produção de moda e style, eu também trabalho com a parte de imagem de moda. Então, eu tô nessas duas vertentes. E uma coisa que é muito importante em todas as áreas, independente de qual seja, inclusive moda, é o público-alvo. Nessa parte infantil aí, você acha que quem é o público-alvo? Quem que a gente precisa converter? Quem que a gente precisa convencer? A criança ou o pai e a mãe? Essa é uma pergunta bem interessante, porque tem dos dois lados um pouquinho. E a gente precisa entender bem qual é o público-alvo, porque tem público que a gente escolhe ali no público infantil que a gente vai falar com a mãe. Então, por exemplo, a parte de bebê, com certeza, é diretamente com a mãe. Qual é o estilo de vida dessa mãe? Qual é o conceito? O que que ela gosta? Se é uma mãe mais alternativa, de sustentabilidade, se é uma mãe mais consumista, que quer toda a última tendência. Então, são públicos bem diferentes. A gente está falando com a mãe. Chega numa idadezinha que a criança já começa a dar os seus pitacos. Então, aí vai também de público-alvo. Tem um tipo de público que a mãe ali meio que impõe, decide o que que a criança vai comprar. Mas hoje em dia, em geral, a criança tem muita opinião para estar escolhendo a peça. Então, a gente precisa analisar o público-alvo que é a mãe, qual é o estilo de vida dessa família e tal, mas está observando qual é a tendência das crianças, quais são os filmes que estão em alta, que teatro que está lançando, quais são os grupos de música que estão tocando para a criança, que isso aí vai influenciar bastante na criação. Não necessariamente vamos colocar aí uma Frozen, que foi um boom. Não precisa aí colocar a Frozen exatamente desenhada, mas se você sabe que esse filme está vindo aí, a criançada está gostando, se tiver um floquinho de neve ali de estrada, num cantinho do casaquinho de tricô, já vai encantar a criança. E se é aquele público que a mãe gosta de uma pecinha mais clean, de uma coisa mais básica, não quer comprar exatamente aquela coisa de personagem, você consegue agradar a mãe, mas convencer a criança também de que aquilo ali é uma coisa bacana e que ela vai gostar. Então, criar roupa para criança, a gente precisa estar atenta a muita gente para estar criando o produto É, certo. É muito interessante. e o estilo de vida realmente também interfere bastante, né? O estilo de vida da família, assim, que
que vai, que você consegue acertar os gostos. Eu tive uma experiência, por exemplo, com meu filho. Uma vez eu comprei um suspensório que eu amei, maravilhoso, lindo suspensório. E aí, quando eu mostrei pra ele, eu falei, olha que legal que eu comprei e tal. E aí ele deu aquela olhada do tipo, tá, legal, né? Mas deixa aí. Aí chegou o dia de usar. Chegou o dia de usar. Eu coloquei o suspensório nele numa roupa. E aí ele pegou e falou assim, nossa, mãe, eu não gostei, não quero, não sei o quê. Aí eu fui para aquele lado de mãe assim, oxe, tá mandando em mim, menino? Vai usar, oxe, eu tenho, né? Uma criança agora vai decidir. Não, vai colocar. Aí coloquei o suspensório nele. Eu sei quando a gente tava no elevador, saindo de casa, esse menino ficava cabisbaixo, quietinho, né? Eu falei, o que foi? Aí ele falou, todo mundo vai rir de mim? Eu tô usando um suspensório. Aí ele quebrou meu coração. Aí eu falei, tá bom, tira, vai, daqui que eu vou dar pra alguém, porque não rolou com você. Então, como mãe, a gente... Como mãe, a gente tem que ponderar isso, né? O quanto a gente está sendo exigente demais para colocar aquilo na criança e o quanto a criança manda, não, vou pôr isso e pronto. Então, é uma área aí Eu fiz difícil. uma live semana passada. Eu fiz uma live na semana passada que eu falei bem, não é o nosso tema de hoje, mas dando uma escapadinha, eu falei sobre isso. A gente vestir a criança de acordo com a personalidade dela. Porque às vezes a gente quer impor uma coisa, mas a criança, ela sente vergonha de estar vestida daquele jeito. Então ela vai ter vergonha de fazer amigos, de conversar, Então a gente precisa ter esse equilíbrio e essa sensibilidade. Ela não precisa mandar nos pais, lógico, mas a gente precisa entender qual é a personalidade para a gente adaptar. Uhum. E falando mais de criador, para o estilista criar para esse público, é muito importante ele entender também não só o lifestyle dos pais, da família e tal, mas o DNA dessa marca, né? De, tipo, analisar quem que essa marca quer atingir exatamente, né? Demais, porque às vezes, porque toda tendência você consegue adaptar a vários estilos diferentes. Aí tá, renda tá na moda, mas tem vários jeitos aí de você estar usando a renda, né? Então, para que marca que você está criando, ou se é para sua própria marca, defina bem qual que é o DNA dessa marca. Se é uma marca que tem uma pegada aí de sustentabilidade, se é uma marca que tem uma pegada assim, bem de modinha, se é uma marca mais romântica, se ela é tradicional. Então, observar bem qual é o DNA dela, qual é o espírito dessa marca para estar direcionando essa criação para a marca. Porque senão pode ser uma coleção maravilhosa, mas não fala com a marca, então acaba não vendendo a coleção. Porque aquela marca já conversa com o público e de repente você entrega um produto que aquele público não está esperando. Aquela criação que você teve venderia bem, mas para um outro público. Então precisa ter bastante consciência disso. Não só estudar as tendências, mas saber todo o histórico da marca, todo o DNA, assim, né? Eu ia entrar nessa parte de tendência, por exemplo. Como que é o mercado de tendência para o infantil? Por exemplo, tem um Fashion Week aí para o infantil? Tem alguma feira especificada para esse público, para os criadores, para as empresas que fazem isso? Tem sim, tem o circuito internacional, tem várias feiras internacionais. As que eu mais gosto, que eu mais curto, são a Playtime e a Fit Bimbo, que lançam as tendências aí e o pessoal segue. No Brasil tem as feiras, tem o Fashion Week Kids também, e tem as feiras, que é a Feira Ópera, a Fit, que é especializada em criança. Na verdade, vai de bebê a teen, e nessas feiras, geralmente, eles colocam um pouquinho de decoração também, como pega bebê. Eles acabam colocando um pouco de decoração por causa da maternidade, né? Mas é bem forte esse setor no Brasil e internacional. No adulto, por exemplo, a gente tem uma separação muito forte entre o slow fashion e o fast fashion, né? As marcas que criam a roupa rápida, o fast fashion para ontem, as grandes maisons lançam e aí as empresas de fast fashion vão lá e copiam e no mesmo dia ou na mesma semana é uma coisa absurda, assim, eles já conseguem vender o produto que saiu das passarelas como o modelo de negócio mesmo de fast fashion. E tem o slow fashion, que são aquelas marcas que querem ter uma pegada de primavera-verão, outono e inverno, enfim, ter uma coisa um pouco mais sustentável. No infantil tem essa coisa de slow fashion e fast fashion, marcas assim que trabalham absurdamente com essa tendência?
Com certeza. Tem as marcas grandes, né? Que elas trabalham com o fast fashion super rápido, igualzinho é o adulto. E tem as marcas pequenas. Geralmente no infantil, a produção brasileira do infantil, ela faz essa coisa de uma coleção de inverno e uma coleção de verão. Lançam duas coleções no ano. Se é uma marca um pouquinho maior, eles acabam lançando umas mini coleções aí para dar um up, dar uma vendida nas coisas ainda durante a coleção. Uhum. Mas tem também essa coisa de a marca que segue a super tendência, que inclusive aí puxa algumas coisas, respinga no infantil, a moda adulta, né? Sempre. E Sempre. tem as marcas que vão para o slow fashion nessa tendência de ser essa coisa mais tradicional, vamos colocar aí no infantil, tem essa coisa da casinha de abelha, aqueles vestidinhos clássicos que a filha da Kate, princesa, usa. Então, Uhum. mantém esse clássico em todas as coleções. Então, vai para esse slow fashion. E tem as de sustentabilidade também, que está tendo uma pegada muito forte, principalmente nesse pandemia e no pós-pandemia, isso tende a crescer. Ah, legal. E aí agora então acho melhor a gente ir um pouquinho para a parte de segurança, né? A gente já falou desse processo de criação, tem o slow fashion, tem o fast fashion, quem é o público-alvo dessa marca, desse estilista, quem ele precisa pesquisar. E aí agora falando no processo de criação, a segurança que o estilista tem que ter, que é diferente do adulto, por exemplo. Eu quando vou criar uma coleção para uma empresa, estudo todo esse público-alvo, enfim, a gente pode pirar um pouco mais. No infantil, tem toda a parte de segurança, né? Dependendo da faixa etária, dependendo de quem você vai atingir. Por exemplo, eu tô com uma blusa agora cheia de pérola que aplicada, né? Isso no infantil eu sei que eu jamais poderia criar uma coleção que tem esse tipo de aviamento, porque a gente tem as normas do Inmetro de segurança que diz o que a gente não pode fazer e quais são, assim, esses detalhes que o estilista não pode pôr de repente, ou melhor evitar numa coleção infantil. Nas roupas de criança tem muitas coisas das cordinhas, né? Então você coloca um capuz e Hum. tem aquelas cordinhas, a criança ela pode se amarrar no pescoço, então ter a Enforcar, medida correta, ter a medida correta, ou então ela é travada, ela é só de enfeite aqui, num tamanho que não dê para dar a volta no não pescoço, tem função, tanto né? na parte de só decorativa mesmo. E tem da calça também, porque a criança ela pode tirar aquilo da calça e amarrar num dedo, amarrar no pescoço. O pescoço é o principal aí da segurança. É. Então, tem muito disso. Sempre que tem cordinhas, enfeites, tem todas essas medidas e tal. Outra coisa que, na verdade, não tem no Inmetro, não tem nada disso de criança, mas eu, quando eu tive confecção infantil, ela ia para um lado mais lúdico, assim, mais romântico. E eu usava muito broche nas peças. Então, o broche ele tem aquela base, né? Para colocar o alfinetinho para colocar na criança. Na peça. E até eu deixei separado aqui para mostrar. Deixa eu ver se consegue. Tem esse broche que é tipo aquele broche de fralda, Uhum. sabe? Sei. Esse aqui parece que é seguro, que você vai prender aqui, mas qualquer pressão que a criança faça aqui, isso aqui Uhum. sai e pode entrar na criança. Então é super perigoso. E Deixa eu o ver se dá nome pra disso ver. é alfinete de segurança, né? Lembrando que eles criaram esse Alfinete de negócio, segurança. e chamando É, alfinete de segurança. No isso caso, mesmo. não. Aí tem os que são específicos para broche. Dá pra ver daí? Eu imprimi para ficar Dá pra melhor. Você ver. costura aqui. E daí Uhum. tem isso aqui e ele tem essa travinha aqui, tá vendo? Que ele fica mais Entendi. encaixado ali dentro. Uhum. Mas esse ainda não funciona bem, porque do mesmo jeito, quando você faz pressão ali, ele pode dar aquela escapada. Então, pro infantil, você tem que usar esse aqui, olha. Vamos ver se conseguem ver aí. Tá vendo que você fecha e tem uma trava ainda? Então Consigo a ver. pontinha do Uhum. alfinete fica aqui, olha. Ela é Fica aqui e embutida, fica né? travado mesmo. Você pode Uhum. pressionar o quanto quiser aqui, que esse alfinete não vai sair, não vai entrar na criança. Então, isso é Nossa, uma que coisa que a legal. mãe, quando estiver comprando, precisa observar. E quem estiver produzindo e gosta dos brochinhos, dos enfeites, comprar desse aqui, porque imagina vir uma reclamação na sua marca, na sua empresa, que a criança foi furada pelo alfinete, o problema que isso vai te dar. E a dor de consciência Exatamente. também que isso vai ficar, né? Exatamente. O quanto machucou, né? Se foi grave, enfim, é bem Pois é. perigoso. Tem também Tem os... a opção, tem a opção de não usar o alfinete, né? Pregar.
pregar direto na peça. Você vai, prega o laço aqui, não sai, vai costurado. E ela pode Mas puxar o hoje, quanto com quiser. essa onda de facilidade, que ninguém mais quer passar roupa, não quer nada, aí você tá preso na peça, aí você lava e fica uma coisa assim. É, Então, o alfinete tem essa exatamente. facilidade. Você tira, lava a peça, não passa a peça e o brochinho tá ali intacto, né? Então, precisa pesar aí o que que o seu cliente vai preferir. Uhum. E esse cuidado, na verdade, não é só dos estilistas, que às vezes é como ela falou, às vezes o estilista não tem filho. Às vezes ele sabe as normas do Inmetro e tal, mas ele não tem filho e acaba passando, colocando um detalhe ou outro. Então, essa dica também é para os pais, né? É para os pais observarem na hora de comprar se essa peça tem um cordão muito comprido, se o bebê fica deitado, se é bebê ainda, se fica deitado, se solta algum Uhum. aviamento. Outra coisa que pode soltar também é aqueles Porque a criança, bordados. exatamente isso desculpa, essa coisa de deitar. A gente tem que pensar que a criança ela tá vestida e ela não tá vestida caminhando o tempo todo. A criança dorme de dia, ela deita no chão, ela Sim. se encosta no Se sofá de vira, né? frente. Então a roupa precisa estar inteirinha ali, pensada para isso. Alguns outros detalhes, por exemplo, para os pais observarem, é aqueles bordados termocolantes. A gente chama de termocolante porque você compra ele pronto e na confecção a gente aplica ele na peça com temperatura. Ele vem com uma colinha atrás, né? E aí quando você põe na peça e põe na prensa com temperatura, essa colinha derrete e adere à peça. Só que esses bordados nem sempre, essa cola nem sempre resiste a muitas lavagens. Então começa a sair uma pontinha ali do bordado e a criança, que hoje em dia eles já nascem ninja, né? Hoje em dia é Né? um senso de observação que eles têm, já começa com o dedinho lá puxar o bordado e o bordado sai inteiro. Então, dependendo do tamanho desse bordado, se for um coraçãozinho, uma estrelinha, enfim, tem que ficar atento para ver se isso não vai levar a boca, enfim, né? Então, Tem muito desse alfinete. bordado. Esses Pode falar. bordados tem muito assim, a gente faz um silk localizado e de repente joga um monte de estrazinho bem longe um do outro, separado, para dar aquele ponto de luz ali. E são bem separados. Então a criança vai lá com o dedinho e come aquilo. Vai tirando e vai comendo. Então é Comendo outra strass. coisa. Então, para pontuar essas atenções aí do pai, da mãe, presta atenção com cordão, com alfinete, com bordados termocolante, aviamentos assim que são soltos. Velcro também tem que tomar cuidado, velcro e botão, né? Porque botão é uma coisa que quase a gente tem que pôr, porque para ajustar body de criança, enfim, tem que ter o botãozinho e aí tem que tomar cuidado, observar se esse botão tá bem preso mesmo, se ele quebra. Tem um tipo de botão que a gente chama, acho que é botão encapado, que ele é colocado com o tecido da peça mesmo, manda encapar, e aí ele vai numa basezinha de metal, né? E aí fica perfeito, Bombê. fica bonitinho. Bombê, exato, estava fugindo o nome. E aí a criança, ela descobre que ela consegue puxar ali o tecidinho, né? E o que sobra na base dele, às vezes é de metal, às vezes é de plástico mesmo, mas é bem pequenininho. Então tem que tomar muito cuidado com qualquer coisa, porque eles conseguem, né, desconstruir uma peça com muita E para as facilidade. mães que estão para as mães que estão assistindo, essa coisa do botão, principalmente ficar atento nas fast fashions, porque eles precisam, para conseguir aquele preço mais em conta e essa agilidade, eles precisam economizar em algum lugar aí, né? Então, Exato. as costuras, geralmente a agulha é um pouco mais longe uma da outra, e o botão também, a gente tem um certo número de travamento ali para pregar o botão. E nas fast fashion eles dão uma diminuída aí para diminuir o tempo e diminuir o O gasto de linha. custo, Então, exato. é. Então, o botão, nem que a mãe chegue em casa e dê uma reforçada ali para não ter esse perigo. Exatamente. Velcro também tem que tomar cuidado, porque às vezes ele machuca, né? O velcro tem o lado macho e fêmea. O fêmea costuma ser aquele um pouquinho mais confortável no toque, e o macho costuma ser aquela parte mais áspera do velcro. Ah, Então aquilo na pele também machuca, tem crianças que são alérgicas, então tomar cuidado onde o velcro está posicionado, para ver se ele não vai ter contato com a pele da criança, né? uhum. Então, são vários detalhes e atenções aí que às vezes a gente nem tchures, né? E O realmente ideal é é a gente bem pensar importante.
O ideal é a Oi, gente desculpa. pensar com cabeça de criança. O ideal é a gente pensar com Exato. a cabeça da criança para ver o que a gente ia gostar de explorar ali naquela roupa. Exatamente. O que que a gente ia descobrir que tem ali de É. bom ou não. E falando de material ainda, tecidos. Existe um mercado voltado para tecidos para infantil ou não? Você pode usar o mesmo que o adulto usa, enfim. O que a gente precisa estar atento? O bebê tem muito mais atenção que o infantil. Então, o bebê é sempre o algodão, no máximo algodão com acrílico, 50 por 50. O algodão tem a desvantagem ali de encolher muito, né? Principalmente no Uhum. tricô, ele encolhe bastante. Então, pode jogar um pouquinho de acrílico para dar uma segurada no algodão. Mas para bebê, o ideal é o 100% algodão. E dentro do 100% algodão, se você quiser o top dos tops aí, você usa o algodão Pima. Tem uma gente que pergunta o que que é esse tal de pima, né? O pima é um algodão, para quem não conhece, ele é desenvolvido no Peru e pima é a qualidade do algodão, da plantinha. E ele é bom porque a fibra dele é bem longa. Então, quando a gente vai fazer o fio, a torção do fio, não espeta, assim, ele fica longo, então ele fica bem estruturado. Então, quando a fibra é curta, ele logo espeta umas pontinhas e é isso que vai dar o peeling na peça, as bolinhas, né? Então, quando um algodão é de qualidade, além dele não dar a bolinha, ele vai ter um toque mais macio, um toque mais suave, que é o caso do Pima. Então, isso é ótimo para o bebê. Na Uhum. criança, a gente já tem uma liberdade bem maior aí de tecido para a gente estar escolhendo. A gente usa muito, a das coleções adultas traz para infantil, a gente tem hoje muito tule, tem tecidos brocados, laminados, tem de tudo para criança. Mas a gente precisa estar muito atento ao toque. E atento se é mãe que está comprando, né? Muito atento à Opa, experiência do filho. Eu tenho, por exemplo, duas filhas, você sumiu. peraí, Você está me escutando? tô te escutando. Deixa eu só ver como eu volto aqui pra mim. Aí, voltei. Pode falar. Desculpa. Então, quando é mãe, se eu estiver falando com uma mãe agora, a mãe precisa estar atento à criança. Eu tenho duas meninas. Uma, não importa se pinica, se é áspero, se tiver brilho, se tiver paetê, se tiver plumas e paetês, ela tá feliz. Aguenta todo arranhão da peça. A outra já manda cortar a etiqueta aqui de trás, bordado por dentro, pinica. Então tem que estar bastante atento para a criança. Ela tem muita sensibilidade aos tricôs, todo tricô dá aquela pinicadinha nela. Então, o pessoal da confecção precisa pensar que a pele da criança é mais sensível. Então, tudo que ela puder usar que tenha toque mais sensível, se não mais delicado, se não tiver um toque bom, faça com forro. Dê um jeito desse toque ficar gostoso para a criança. Porque às vezes vai encantar a mãe, vai encantar a criança, mas na hora que veste ela não quer. Então você perde 50% dos clientes que vão Incomoda. comprar, apesar deles terem amado a peça. Então sempre pensar de uma forma que esse toque fique muito gostoso para a criança. Alguns bordados, por exemplo, até para nós adultos, você faz ver alguns bordados que do lado interno, né, ele incomoda, ele fica pegando na pele, inclusive etiquetas também. Algumas etiquetas Etiqueta. incomodam e a gente acaba cortando. Então, no infantil, eu sei que tem um cuidado de colocar uma entretela, por exemplo, atrás dos bordados, pelo menos nas peças dos meus filhos, eu já observei que tem o bordado na frente e atrás, quando você vira no avesso, tem uma entretela, bem gostosa, por sinal, que é ali que vai ficar o contato Sim. com a pele, né, do bebê, da criança, enfim. Então, marcas que têm esse cuidado, é bom você apostar, porque você sabe que a empresa, ela observa os detalhes, né? E É, é claro que esse tipo de coisinha também vai encarecendo um pouco as peças, mas você vai usar, a criança vai usar, né? É pior do que você comprar uma é. peça barato e a criança incomodar, ficar lá cutucando, enfim, puxando a Não etiqueta usar, porque tá doar. incomodando. Exatamente. Então, qual saiu mais barato, né? Saiu mais barato comprar É. uma que tem um pouquinho mais de cuidado. Outra coisa interessante também você falou de algodão, né? Que é uma fibra natural. O Pima é um pouco mais caro mesmo, é um algodão de qualidade, então ele é realmente um pouquinho mais caro. E quando não tem, eu já vi muita peça infantil com tecido sintético, né? Para quem não sabe, fibras sintéticas são as que são feitas a partir de poliéster, poliuretano, polipropileno, enfim, algumas fibras que têm esse plástico aí, né? A questão da segurança com isso, por exemplo, eu era estilista de uma empresa de moda corporativa e a gente tinha que fazer, por exemplo, domas para chefes de cozinha. Doma é aquela parte de cima que o chefe de cozinha usa, aquela camisa, né?
E a gente nunca podia usar poliéster ou tecidos sintéticos porque ele estava diretamente ligado ao fogo. Então, se de repente o cozinheiro, o chefe se queimasse, o poliéster ele derrete, né? Então ele adere à pele. Então isso é um acidente muito grave. Porque para você, depois que esfria isso, para você tirar o poliéster da pele, é como se você arrancasse a pele. Então é muito perigoso. Para criança também, eu já vi muita gente falando que houveram acidentes, né? Já vi, tanto o Inmetro criou as normas de segurança por causa de acidentes. E se você usar poliéster com criança também, de repente eles causarem um acidente com fogo, enfim, tomara que não aconteça nunca. Mas para vocês saberem que se tiver com tecido sintético, se tiver com poliéster, polipropileno ou qualquer outro tecido sintético, a gravidade desse acidente vai ser maior, né? Porque se fosse algodão, se fosse outra fibra natural, ela ela pega fogo rapidamente, ela some, como se fosse um papel, né? Então, as fibras naturais também são recomendadas por causa, questão disso, de acidentes, porque na hora de, se acontecer alguma coisa, realmente o estrago é um pouco menor, né? Então, tem que olhar esses detalhes, ou então para a base de conhecimento, né? A gente às vezes não faz ideia dessas coisas e é interessante saber para né? A gente passa batido, nem lembra. Exatamente. É Eu mesmo fui me dar conta ou ter essa segurança a mais quando eu comecei a trabalhar com moda corporativa e aí eu criava roupas tanto para empresas que fazem maquiagem, empresas que fazem alimentação, e cada ramo tem a sua especificidade, assim. Você tem que saber qual a pessoa vai fazer, qual é o melhor tecido para ele, porque cada área assim é bem diferente da outra. E o infantil também tem as suas características aí que tanto o criador tem que prestar atenção quanto os pais, né? Então, essa área aí que é muito legal. Eu trabalhei com criança só com a parte de imagem, né? De fazer catálogo, fazer revista com pautas e fotografar com criança. Então, assim, já é um universo. É um universo totalmente diferente, que você vai pro lúdico mesmo, que você vê que o modelo de trabalho é completamente diferente, né? Como que você lida com modelos adultos. Enfim, tem que ter mais pausas, porque eles estão trabalhando, mas eles ainda são criança, então tem que fazer mais pausas. Às vezes eles não gostam da roupa e tem que fotografar e falar, tipo, né? Eles deixam transparecer que aquela roupa eles não gostaram. Chora, então, dorme no meio da sessão de foto. Ou então gostaram tanto da roupa que na hora de tirar para ir embora não querem tirar, eles acham que é deles. Então, assim, é um universo assim. É um universo, e às vezes você muito planeja gostoso. a foto do catálogo, você planeja toda essa foto de uma forma, mas a criança não faz aquilo que você gostaria. Então você tem que se adaptar, reinventar ali na hora e conseguir fazer do jeito que a criança está disposta ali, né? Porque para eles é tudo muito espontâneo, né? Eles simplesmente falam se gosta, se não gosta, e aí você vai ter que adaptar aí. Mas é um universo assim, bem, bem gostoso. Vamos falar agora de ponto de vendas. Por exemplo, o dono de uma marca, a decoração desse ponto de venda, o quanto esse ponto de venda atrai. Ele também tem que ser mais para a mãe ou mais para a criança? Porque assim, a mãe vai comprar a roupa para a criança a partir do momento que precisa, né? Então, ela, de repente, se o ponto de vendas foi muito lúdico, ela fala, não vou entrar aqui porque é muito caro, eu só vou comprar o que eu preciso. Ou, de repente, se o ponto de vendas for bastante lúdico, assim, para atrair a criança para entrar e acabar levando a mãe. O que você acha, assim, que o ponto de venda tem que focar mais na criança ou na mãe no sentido de decoração? Eu acho que tem que focar nos dois, assim, você tem que fazer a ambientalização para aquele público que é da família, aquele estilo de vida da família, mas ali dentro você precisa ter coisas para entreter a criança. Porque a mãe está escolhendo, está pensando, quer que a criança prove. E se você tiver um universo ali bem infantil, a criança não vai querer ir embora da loja. Então fica muito mais fácil para a mãe estar atendendo a criança e fica muito mais fácil para as vendedoras ali poderem realizar a venda. Então, seja o que for o foco dessa marca, então se você tiver coisas para a criança desenhar, pintar, uma cozinhinha lúdica para ela brincar ali. Eu tinha numa loja
tinha vestidos de festa, então tinha um local assim onde ela subia pra gente medir a barra, então tinha um espelhão, então ela se sentia muito princesa ali. Não tinha necessidade técnica para isso, você faz sem ter Uhum. tudo aquilo. Mas colocar a criança naquele cenário para se olhar no espelho em várias dimensões ali, e ela se sente a princesa, uma pessoa importante. Então, isso ajuda a criança a ter aquela calma, aquela paciência para esperar fazer as medidas, para esperar fazer, provar o sapato que coordena, colocar a coisa do cabelo que coordena. Então, isso é bastante importante. Pensar na mãe, mas ter espaços ali dentro da loja que entretenham a criança enquanto está correndo a venda. Isso é tão real no mercado que a gente sabe, né? Que se nosso filho azedou lá na hora de uma loja, se ele irritou, azedou, acabou ali. A gente sai para tentar acalmar, a gente, obrigado, vai embora, porque a criança tá dando show, Volta outra enfim. hora. Exatamente, e aí você acaba perdendo uma venda porque a criança está impaciente. E aí isso se expandiu em todos os mercados, né? Se você vai ver, por exemplo, um apartamento decorado e você entra no empreendimento, o primeiro lugar que tem é um lugar para crianças ficarem, porque é um processo de venda demorado, os vendedores precisam mostrar o apartamento, precisam levantar informações do comprador e tal, e sabe que se os pais levarem os filhos, aquilo vai durar pouco tempo. Então, vários outros mercados, né, foram adaptando essa ideia de entretenimento com criança para poder converter a venda mesmo, porque senão, cada vez mais não consegue. Restaurante, é verdade. É verdade, isso mesmo. Cabeleireiro, E outro você ponto leva a criança no cabeleireiro, tem a... Desculpa. Você vai no cabeleireiro, tem a cadeira do jeito certo ali para a criança gostar, o carrinho, seja o que for. Exatamente. Então, tudo se adapta a esse plano. Eu moro aqui pro lado da Zona Leste, perto da Vila Prudente, aqui em Moca e tal, e no Shopping Moca tem um cabeleireiro específico para criança. Então ele é extremamente lúdico, todas as cadeiras são cadeiras de carrinho ou cadeira de princesa, enfim. Tem uma parte para fazer unha de menininha, sabe? Assim, uma parte bem decorada. Então é um mercado que foi entendendo que tem um público, né? Então foi o primeiro salão que eu vi específico para criança. Né? Porque a maioria a gente vê salão de adulto que tem uma adaptaçãozinha lá no canto, um carrinho e tal, para cortar cabelo de criança. E eu achei bem legal. Falei, é um mercado realmente que está crescendo. As meninas indo pro salão, os meninos cortando cabelo. E agora tem um salão específico para eles. É um mercado que cresce muito, porque a criança perde muita roupa. A gente compra uma roupa, você pode ficar 10 anos com essa roupa. A criança é esse inverno. Exatamente. Inverno que vem já é outra. A minha filha cresceu 15 centímetros esse último ano. Nossa! Perdeu tudo. Se colocar as roupas de inverno, estava tudo. Exatamente. Tava tudo pantacur, virou todo outro modelo. A minha filha já fez 13 anos, então agora eu tô na fase de eu perder o guarda-roupa, porque é ela que ela pega minhas roupas e fala, mãe, essa aqui é minha. E aí eu que perco o guarda-roupa. Enfim. De repente, o guarda-roupa vai sumir. Vai sumindo. Pior que agora ela tá crescendo tanto que tem roupa minha que não serve nela porque tá pequeno. Então, assim, tô nessa fase aí. Mais um ponto interessante pra gente terminar essa conversa aqui é sobre embalagem. O quanto você acha que a embalagem interfere assim na venda? Eu tenho um canal no YouTube, eu falei esses tempos atrás sobre embalagem, que as pessoas também é um ponto que as pessoas não observam muito ou não têm esse conhecimento para dar essa atenção. E eu gosto muito de embalagem, tanto de qualquer produto que você imaginar. Eu observo a embalagem de como eu fiz um vídeo de um ketchup, eu observo a embalagem de como vem embalado qualquer coisa, uma caixa de lápis de cor. Eu gosto de observar isso, eu gosto do design de produto, né? E eu gosto de observar o quanto isso convence o público a comprar, né? Então, assim, quanto que você acha que a embalagem interfere nisso? 100%. Você pega um body de bebê branco, liso, sem nada. Então, você consegue atrair o público, aquele público-alvo que a gente falou lá no começo, pela embalagem. Esse body branco aqui serve para qualquer tipo de público. Todo mundo vai precisar do body branco. Mas se você coloca ele amarrado com um barbante de algodão cru, é um público. Se você envolve ele com um laço de cetim, é outro público. Se você coloca numa caixa bem clean ou embala ele a vácuo, assim, uma coisa mais criativa, é outro público.
E a parte de infantil tem muito presente. Então, ter uma embalagem bonita, às vezes o presente em si não é muita coisa, mas É a o body branco. embalagem enche os olhos. É o body Exato. branco. Às vezes é o body branco e você fala, a embalagem te encanta, né? Ele vem de um jeito, dobrado de uma forma, com um laço ali, um brilhinho ali, um tipo de papel diferente. A criatividade aí na hora da embalagem é tudo para conseguir Uhum. vender um produto. Um exemplo são as lojas de maternidades, que são dentro das maternidades, né? Então, não sei se você já viu, quando você vai numa maternidade visitar um bebê, uma mãe que acabou de ter um filho, a loja da maternidade te encanta, porque você fala, meu Deus, eu não tenho filho, quero comprar isso aqui. Porque, além do ponto de venda ser, né, aquela coisa meiga, fofa, a embalagem, as caixas que eles montam, os kits, você olha e fala, nossa, eu vou impressionar qualquer mãe que eu der esse presente, né? É, Então, é uma questão. exato. E a gente às vezes pensa que embalagem é só a caixa, enfim, a sacola da loja. Mas é interessante também que na linha de moda a gente pode trabalhar com a parte de tags. Vocês mesmos que já andaram em shopping podem ver que às vezes você vai na Arara mexer numas peças e tem um cordãozinho de metal com alfinete, um tag gigante embaixo falando da peça. Isso também entra na parte de embalagem, entra no budget da empresa como parte de embalagem, e é uma coisa que encanta também, né? Aquelas coisinhas do tipo, um tag colocado. Antigamente colocavam sempre só na gola traseira aqui, junto na etiqueta, um fitinha de cetim com tag pendurado. Hoje em dia você vê outras marcas que penduram em lugares diferentes, na ponta da manga, e aí já chama a atenção do cliente como se aquilo tivesse qualidade. É engraçado como é linkado do tipo a peça ter tag a uma peça de qualidade. É igual quando também coloca metal, aquelas plaquinhas de metais nas peças, né? Você pode pôr num body branco, você pode pôr numa camiseta branca, e aí tem uma plaquinha de metal aqui, você já fala, nossa, que peça luxuosa, né? Nada mais é do que o Tem muito perfume que a mais gente qualidade. chama. É. Exatamente. Nada mais E é do que o as tags perfume. Pode falar. Sim. E as tags do infantil, dá para brincar muito mais. Dá para você fazer tags com água dentro, que mexe, dá para você Exato. fazer tags que aperta e faz barulhinho, tags com pelinho. Então, a criança, aquilo atrai a criança também, né? Aquela coisa da gente atingir a mãe e a criança. Então, dá para E criar muito dentro da tag. entra no universo lúdico também, né? Essa parte da criação, de você tentar raciocinar o que pode, de repente, desenvolver o sensorial da criança, né? Se é uma peça que tem cheiro, olfato, se é uma peça que tem esse tipo de coisa que a criança aperta, então ela vai desenvolvendo o tato, enfim, ela vai aumentando, assim, o seu desenvolvimento através da roupa, né? É uma questão que dá para se pensar também. Uma coisa que isso da roupa ser interativa, ela brilha, o pijama que brilha no escuro, esse paetê Uhum. reversível agora, que você joga pra cima, joga pra baixo, a criança fica encantada com aquilo, ela fica um tempão lá na Exato. blusa e quer levar ela pra casa. Exato. Então, Até eu uma preciso vez eu confessar que comprei, eu também fico. uma vez eu comprei um pijama pro meu filho, eu falei, que ideia, que legal. Foi uma tortura depois do pijama em casa, mas foi bacana de comprar. Era um pijama, tinha um bolsinho aqui do lado, e dentro vinha um cordãozinho, e na ponta do cordão um apito. Então, e vinha escrito, Ai, mamãe, acordei. Jesus. Então, Ai, Jesus. eu achei muito criativo aquilo e comprei. Só que imagina o dia a dia com esse pijama em casa. Você Todo dorme dia de de novo, manhã eu apito. criança. Dorme de novo, Mas pelo amor de venderam. Deus. Mas venderam o pijama e esse meu filho hoje tem 19 anos e eu ainda lembro do pijama do apito. Tá vendo como marca, Então, né? São coisas que marcam. é, O do que brilha no escuro que você falou também, meu filho ganhou uma vez de aniversário um que tinha uma estampa na frente do pijama e era uma tinta tão potente, porque isso é uma tinta, né? Fluorescente que à noite ela brilha. E a estampa era tão grande, do tipo, que era uma luz no quarto. Eu falava, gente, não conseguia entra dormir debaixo, com o pijama. entra debaixo da coberta, tampa até aqui pra você conseguir dormir. Parecia um abajur. Mas são ideias bem interessantes. Os criadores precisam realmente estar ligados aí o que está acontecendo, né? Tanto
no mundo da Disney, que é uma empresa fortíssima para o universo infantil, e tá ligado nessas tendências, né? Qual filme tá bombando, qual novidade de paetê que as crianças estão criando, estão gostando, para sempre conseguir converter em venda. Porque hoje uma roupinha normal de criança, ela realmente só vai vender para a mãe, que é a necessidade ali do dia a dia, né? Porque eles têm muita opção no mercado, Aliás, né? essa coisa de estar atento ao filme que está lançando, ao teatro, ao pessoal da música, o que está saindo para a criança, visitar lugares, visitar museus, assistir os filmes, isso é legal para a gente estar municiando a nossa cabeça de criatividade, porque daí a gente tem um monte de ideia para estar criando. Se a gente fica só ali no ateliê, no cantinho da gente, a criatividade vai murchando, Vai e a gente não consegue criar. baixando. Isso é muito real. Eu dou um curso de criação e desenvolvimento de produto, né, para quem quer ser estilista da própria marca. E a questão quando eu ensino, né, o módulo sobre criatividade, a ideia é sempre essa: saia da sua caixa, porque é muito comum, principalmente quando a gente é empregado de confecções, porque é muito comum o dono da empresa não permitir que o estilista saia, né? Eu trabalhei com várias confecções que, se eu falasse pro meu chefe, deixa eu ir numa feira, deixa eu ir em tal lugar, era tido como, essa estilista aí não gosta de trabalhar, não gosta de trabalhar. Exatamente, e eu via o quanto isso era necessário, você ir numa feira, você andar em lojas de aviamentos que elas também trabalham com tendências, então elas também têm aviamentos o tempo todo, novidade, né? E aí eu falava, gente, parecia que se eu ficasse 3 meses sem ir numa feira, 3 meses sem ir numa rua que vende tecido ou aviamentos, a minha criatividade, ela, né, baixava totalmente. Eu falava, gente, a gente precisa se alimentar das informações. Ir ao cinema, ir ao teatro, tudo isso é exercício para o estilista. Ele precisa ver o que está acontecendo lá fora, ele precisa ver como as pessoas estão pensando. E a gente está falando do mundo infantil, mas na hora de municiar aí a criatividade, não precisa ser só do mundo infantil. Você pode ir ver uma exposição da Tarsila do Amaral, do Van Gogh, uma exposição de porcelana. Alguma coisa ali vai te cativar, vai te inspirar, e uma paleta de cores, uma textura, que dali às vezes sai a coleção inteira assim, rapidinho. Exatamente. Começa a vir todos os modelos. Exatamente. Outra coisa também que eu costumo falar para meus alunos é: não beba só da fonte de moda, né? Às vezes você fala, eu preciso criar alguma coisa, eu vou em lojas de moda, eu vou no shopping, entrei em todas as lojas. Isso é importante para você observar qual acabamento as pessoas estão fazendo, você descobrir uma coisa que você não conhecia, falando, caramba, olha, tem como eu colocar um cobra e gola na camiseta de cor diferente. Isso é importante, você olhar o que a concorrência está fazendo. Mas beber só da fonte de moda também te limita, né? Por isso que é importante ir para qualquer lugar. Uma vez eu falava para meus alunos, se você tiver a oportunidade de entrar no ferro velho, né, e tiver lá, vou entrar no ferro velho aqui para vender umas revistas velhas. Observa as coisas, observa. Você consegue me ouvir? Ixi, travou de novo. Mas realmente isso é super importante, a gente ir se municiar de tudo que a gente pode de criatividade. Na hora de criar, fica uma coisa assim, espontânea, fluida, é muito rápido para estar criando. Quando a gente tem bastante informação de culturas. O dela estava travando muito. Leia, você não trava. Tá, eu vou ver se eu consigo só chamar aqui a Marília de novo, só para a gente encerrar. Oi! Voltou? Então, só para a gente concluir aqui também realmente essa importância, então, de beber essa informação aí de várias fontes, né? Tanto de moda, como de arte, como de cinema, como de qualquer outra área. Enfim, acho que tudo isso, viagens, conhecer outra cultura, nossa, é extremamente rico no processo de criação. Então, a ideia de pesquisa, ela é muito ampla, né? Muito, muito. Não é só ficar em plataformas de moda, em loja e tudo. É tudo. Tudo vai te ajudar. Até uma viagem, assim, você vai... Não precisa ser uma viagem internacional para Paris. Você vai visitar uma fazenda, de repente aquela ambientalização ali te dá o clique campestre, sei lá, você consegue desenvolver a coleção a partir daí. Então, gente, para a rua, para ver coisas diferentes, coisas novas, que a criatividade vai ficar lindo.
Exatamente. Neste momento da pandemia, estamos via internet pesquisando, mas enfim, ainda dá, né? Quando as Mas porteiras se assiste abrirem aí. documentários, né? Assiste documentário da cultura africana, da cultura oriental. Tem Exato. tanta cultura diferente aí pra gente ver, padronagens de cores, de... Nossa, é muito rico, muito rico. Exatamente. Texturas, né? Texturas que você falou da casinha de abelha tal lá. Então, texturas de tecido, matelaçados, enfim, tudo isso veio de alguma inspiração, né? De falar, caramba, sanfona, como é que eu posso transformar isso num tecido, por exemplo? Aí vai lá e faz o plissado. Então, tudo isso vem de Sim. fontes que você bebe em algum lugar aí e fala, não, vou tentar fazer aqui para ver se isso dá certo, É. né? Então Leia, é o seu isso, curso, gente. Diga, diga. eu ia perguntar, o seu curso, você estava falando que você tem um curso, né, para estilistas. O seu Isso. curso, a pessoa consegue criar sem precisar necessariamente saber desenhar, não é isso? Exato, exato. O processo é criação e desenvolvimento de produto, ser o estilista da sua marca sem saber desenhar. Porque eu acredito que o desenho é um ponto importante, mas ele é o ponto de externar a sua ideia para uma pessoa que vá Sim. fazer a roupa, né? Tipo um modelista, enfim, a costureira. Mas eu acredito que é extremamente possível, porque eu trabalhei mais de 20 anos no mercado de moda, né? Eu comecei com 15 anos a estudar moda e eu vi muitos estilistas famosos que não fazia ideia como desenhava. A pessoa já tinha nome, já desfilava no São Paulo Fashion Week, e aí chegava, eu tava junto no projeto, a pessoa falava, Leia, desenha aí porque a gente precisa fazer o desenho técnico, o desenho tal. Eu falava, não, mas é minha oportunidade, estou trabalhando com uma pessoa de nome, eu quero ver seu desenho, eu quero aprender, né? E a pessoa, não, eu não desenho, pode desenhar aí. Então, assim, aí eu comecei a ver que era extremamente possível você ser estilista de sua marca, ser o estilista de renome, sem precisar saber desenhar, né? Então, eu tenho 3 Foi produtos, na muito verdade. rico. Eu tenho o curso de criação e desenvolvimento de produto, né? Eu não tô com o carrinho aberto agora, mas logo mais a gente vai fazer mais um lançamento dele. É online, o de estilista. Tenho um curso de moda, cinema e TV em Nova York, que é presencial, né? As pessoas vão Esse é comigo o até Nova York. máximo. Nossa, esse é Esse é. muito massa, eu adorei esse curso. Aí as pessoas vão comigo até Nova York, a gente faz 5 dias de aula na cidade, nos pontos onde foram gravados alguns filmes, né, de moda, enfim. E tenho o e-book na Hotmart também, que é um e-book de como ser estilista sem saber desenhar, é um processo, como que é o processo de criação. O nome do Ai, e-book show. é Trabalhe com moda antes de entrar na faculdade. Então é uma introdução no mercado de estilo, né? Para as pessoas aí que querem, estão afim de ingressar nessa profissão e ainda não tem a grana da faculdade, ou enfim, não pensam em fazer a faculdade. Então esse é o processo. Você também tem um canal no YouTube, não tem? Fala aí pra gente mais dele. Só voltando, eu acho muito bacana isso, porque eu conheço É. bastante gente que desiste da carreira de moda, de criação, e a pessoa é excelente no que faz, mas desiste porque ela É, não sei desenhar, não pode dar conta. E dá uma dó, porque é exatamente. um talento ali desperdiçado. Não, quantas vezes no mundo corporativo eu estava em grandes empresas e a coleção tinha que sair tão rápida para determinada inauguração, por exemplo, no mundo corporativo de moda, né, de uniforme, moda corporativa, acontecia muito da gente não ter deadline, a gente não tinha tempo de criar a coleção. Vamos fazer os esboços, vamos fazer os rascunhos, vamos fazer o croquis, vamos pintar o croquis. A gente não tinha esse time. Então, assim, chegava uma marca pra gente e falava assim, a gente vai lançar, a gente vai abrir lojas e a gente queria fazer o uniforme e a inauguração, tipo, a semana que vem. A gente falava, não, mas... E aí a diretora de criação falava, não, já vamos pilotar. Então, o desenho, ele era pulado por várias vezes. A gente não conseguia nem expressar o que a gente pensou. A gente já ia atrás da matéria-prima para pilotar, para fazer a peça piloto. Aí eu falei, caramba, isso faz tantos estilistas saírem do mercado porque não sabe desenhar, e às vezes ele nem precisa desenhar, né? Tipo, não vai precisar. Então é isso. Nossa, eu achei o máximo esse teu curso. Muito bom. Legal, que E legal. adorei conversar com você também. Também adorei, amiga e colega de profissão. Fala aí um pouquinho do seu Né? canal. Como as pessoas podem te achar, Marília? O meu canal é Marília Lacerda Oficial, é no mesmo nome em qualquer uma das redes sociais. Marília Lacerda Oficial. Tem Facebook, tem Instagram, tem YouTube. Então, quem quer se aprofundar um pouco mais em moda infantil é lá no YouTube. Então, tem vídeos mais longos, mais
bastante explicação de como coordenar os looks, o que é melhor, enfim, tá tudo lá, tendência das próximas estações. E quem quer aquelas dicas rápidas ali, só de vez em quando saber alguma coisinha, é no Instagram, porque daí tem um minutinho aqui, look montado ali, vai sempre jogando dicas ali para as mães e para o pessoal de loja, de confecção. É bem bacana. O feed do seu Instagram é lindo, né? Eu acho maravilhoso. Ele é dividido por cores. Gente, entrem lá no Instagram da Marília. É lindo o feed dela. Ela põe o look do dia, põe a cartela de cores de tons pastel. Ah, fantástico. É muito lindo. Marília, Obrigada. queria te agradecer aí por participar da minha live, enfim. Vou deixar salva Eu para as que pessoas agradeço. verem. Para quem não conseguiu acompanhar a gente ao vivo aqui. Então, muito obrigada. Eu que agradeço, Leia. Um beijão e final de semana bem gostoso para vocês aí. Obrigada para vocês também, para você também. Um beijo, gente. Até a Beijo. próxima live. Tchau, Tchau. tchau. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Nada.